Boa noite, irmãos. Graça e paz. Eu estou aqui como boca de Deus. Só vim anunciar um pouco mais do amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse tema, essas palavras que foram tema da Conferência de Mulheres, ela tem tudo a ver comigo. Por isso Deus faz conexões entre os homens para que o nome dele seja engrandecido. No dia 20 de maio eu sofri um infarto e no dia 6 de junho eu estava passando por uma cirurgia. E quando eles me visitaram, o pastor, sua esposa, Daniel, sua esposa, nós compartilhávamos com eles a respeito do que havia sucedido, porque somos magros, aparentemente temos uma alimentação adequada, e de repente todas as vezes as artérias estavam entupidas. Eu disse para eles que Deus tinha me dado uma palavra, que Ele estaria me dando um novo coração, e também derramando um pouco mais do seu Espírito sobre a minha vida. Por isso eu sabia que eu teria que passar por aquela cirurgia. E aí, obviamente, o Espírito Santo nos trouxe a este lugar da glória de Deus, para que os nossos corações sejam ministrados pelo Senhor. A propósito, irmãos, o objetivo principal de Deus, desde que o homem pecou e foi destituído da glória do Senhor, era alcançar o coração do homem. Mas não somente o meu coração, não somente o seu coração, mas o coração de toda a humanidade. Por isso uma cruz foi levantada entre o céu e a terra. Nele foi pregado um homem chamado Jesus Cristo, um judeu, nascido de uma mulher chamada Israel. E nós fomos alcançados pelo seu amor, porque ele teve que viver, ser crucificado, morrer e ressuscitar. E ele disse para os seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Mas nós somos os confins da terra. Então o propósito de Deus, através do Senhor Jesus Cristo, se cumpriu. Mas ele disse: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque importa que aqueles que se acheguem a Ele, creiam que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, se sem fé é impossível agradar a Deus, e nós sabemos que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E é isso que Jesus fazia. O propósito dele não era curar, o propósito dele era anunciar a palavra. E a palavra salvava, curava e libertava. Então, graças a Deus e glória a Deus que nós podemos estar aqui nesta noite. Eu fico muito mais feliz porque há quase 30 dias eu não me reunia em congregação para cantar, para louvar, para exaltar o nome do nosso Deus. Eu estava até preocupado pela manhã, porque eu gosto de cantar e muitas vezes eu não canto, eu berro, Porque eu quero que a minha voz alcance os mais altos céus, como se Deus fosse surdo, mas não é, Eu sei, eu tenho entendimento disso. E agora eu comecei a cantar, daqui a pouco a minha voz começou a dar umas falhadas, eu pensei, eu vou ter que dar uma controlada, até porque o coração também ele está se adequando, Aliás, faz 24 dias que ele foi operado, então muitas vezes ele bate mais forte do que eu gostaria. Então eu sinto ele fazendo assim, falei, calma, mas Deus está no controle de todas as coisas. Mas o meu problema, irmãos, isso que eu tive não é nada. Eu tenho certeza que muitos dos nossos irmãos talvez tenham passado por dificuldades maiores, outros por dificuldades menores, mas o fato é que a graça abundante do Senhor, o nosso Deus, está permanentemente conosco. De maneira que não importa as circunstâncias, as situações, a graça suficiente para estar nos alcançando em todo o tempo. Amém? Então é um privilégio, é uma alegria, e eu gostaria que você olhasse esse momento na presença de Deus como o momento mais importante da sua vida. Porque tudo aquilo que você necessita está na presença do Senhor, o nosso Deus. E olha, Deus, o nosso Deus, Ele é um Deus onipresente. Você crê nisso? Essa onipresença é um atributo de Deus, e por Ele ser onipresente, Ele não pode se ausentar.
Ou seja, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. É difícil pensar e imaginar isso, mas em todo lugar do universo, Deus está presente nesse momento. Então Ele está em todo lugar. Mas o fato, irmãos, desse Deus onipresente estar em todos os lugares, o ímpio, por exemplo, não tem relacionamento com esse Deus. A palavra de Deus diz que somente por meio de Jesus Cristo o homem pode se achegar a Deus. Porque Jesus disse: ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Há um caminho que Ele abriu, que é o caminho do sangue. Aliás, né, o sangue que corre nos nossos corações. A vida está no sangue. Por isso a vida está no sangue de Cristo. Eu acho maravilhoso pensar que a ciência busca de todas as maneiras criar um sangue artificial, e até o momento eles não tiveram essa possibilidade. Talvez justamente por conta disso, né? Porque a vida está no sangue, e o homem precisa enxergar essa verdade de Deus. Então eu estava dizendo que esse Deus onipresente, Ele não quer só estar onipresente, Ele quer estar presente. Mas, querido, se você não tem Jesus como Senhor e Salvador, você não pode ter relacionamento com esse Deus, mesmo que você esteja nos lugares onde Deus está. Por exemplo, Deus está presente em todas as casas. E há muitos que estão, ao invés de estar diante da presença desse Deus onipresente, ele está na presença de um homem, por exemplo, chamado Faustão. O cara fala: ô louco meu. E ele não está tendo relacionamento com Deus. Você escolheu a melhor parte. Então esse Deus onipresente, Ele disse assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E aqui nós temos 2, 3, muito mais do que isso. Mas, irmãos, ainda assim eu tenho que dizer para você que, mesmo estando aqui reunidos na presença de Deus, pode ser que você não esteja tendo um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Porque Deus disse que onde há verdadeiros adoradores, também há falsos adoradores. Então o seu coração, este lugar da presença do Espírito Santo de Deus, ele tem que sofrer uma transformação feita pelo Espírito Santo. Por isso eu quero que pela fé você diga comigo, colocando a mão no seu coração: um novo coração, cheio do Espírito Santo de Deus, para esperar em fidelidade o cumprimento da promessa de Deus. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim que quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim e o amém. Mas o amém somos nós que falamos. Por isso que você fala, né? Nós falamos em nome de Jesus, você diz amém. Porque esse amém é a certeza de que a promessa em Cristo Jesus está se cumprindo na sua vida. E amém não é uma simples palavra, irmãos. Amém são 3 letras em hebraico: eman, que significa El Melech Eman, ou seja, Deus Rei fiel. Somente por meio de Cristo, Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas nas nossas vidas. Então, olha, nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus, para a glória de Deus, e nós queremos não somente ter a presença de Deus, nós queremos ter a manifestação da presença de Deus. E isso só acontece quando eu tenho um relacionamento com esse Deus por meio de Cristo Jesus. Então esta é a melhor dádiva que eu posso ter e receber da parte de Deus, de poder estar na sua santa presença. Porque Ele não só quer estar onipresente, Ele não só quer estar presente, mas Ele quer manifestar a sua presença. Para quê? Para salvar, para curar e para libertar. Então, queridos, qual é a sua necessidade? Com que expectativa você adentrou aquela porta? Se você tem quaisquer necessidades que seja, o Senhor está aqui para cumprir toda a promessa, porque em fidelidade você está o buscando.
Então é maravilhoso quando este relacionamento se dá. Porque não foi para o ímpio, né? Um dia o Senhor Jesus apareceu para o apóstolo João, lá na ilha de Pátimos, e ele disse, escrevendo a uma igreja chamada Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Veja, irmãos, ele não está dizendo aos ímpios, mas ele está dizendo para a sua igreja. Ele está dizendo para aqueles que diziam que eram seus, mas que não estavam abrindo as portas. Então o propósito de Deus em todo o tempo é que nós nos acheguemos em fidelidade na sua presença, para que Ele possa manifestar a sua presença, porque somente Ele pode satisfazer todas as minhas, todas as suas necessidades. Então, sabendo disso, eu quero entrar sempre, você deve querer entrar sempre com inteireza de coração na presença desse Deus, porque Ele satisfará os desejos do seu coração. Não é assim? Porque é um coração contrito e quebrantado, Deus não desprezará. Então não é o Flávio que está falando. Eu não vim aqui por ocasião. Eu vim aqui porque o Espírito Santo me trouxe a este lugar, para que nós tivéssemos não somente a intenção de estar na presença de Deus, mas de receber a manifestação da presença de Deus, particularmente, individualmente, em cada um de nós. Porque, irmãos, 2 ou 3 podem entrar aqui simplesmente por conta de uma religião. Esses músicos, em nome de Jesus, não é assim, mas eles podem estar aqui somente para cumprir a força de um cargo. Mas não é isso que Deus quer. Ele quer verdadeiros adoradores que tenham relacionamento com esse Deus, para que a manifestação da glória dele seja completa. Porque a religião me traz aqui para dentro, mas ela não me põe na presença de Deus. Ela não me faz experimentar tudo aquilo que Deus tem como promessa para a minha vida. Como eu disse, irmãos, tudo aquilo que está aqui só está porque Deus nos amou. Esse amor tal que levantou uma cruz para que nós pudéssemos ter vida e vida abundância. Pensa comigo, irmãos, não é à toa. Todo o propósito, quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, eles estavam... Eu quero que você enxergue esse altar como se fosse o Éden, o jardim, que não é um lugar celestial, era um lugar que existia aqui nessa terra. Ele disse: eu criarei o homem. Aliás, ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Mas ele enviou a sua palavra também. Ele disse: de toda árvore você pode comer, mas essa do bem e do mal você não deve comer. Ou seja, quando nós nos atentamos para a palavra de Deus, e ela guardamos, e ela praticamos, toda a bondade de Deus está sobre as nossas vidas. Quando Adão e Eva resolveram desobedecer a Deus, porque o diabo disse para eles: vocês serão como Deus. Ou seja, eles se imaginaram assim: nossa, esse Deus que está falando conosco, eu vou ser como Ele? Porque na verdade o diabo semeou aquilo que já estava no coração também do diabo. Porque ele caiu, porque ele quis ser igual a Deus. Mas quando Adão e Eva pecaram e desobedeceram, porque esse lugar eles estavam guardados pelo Espírito Santo de Deus, pela presença eterna de Deus. Ali naquele lugar, Deus disse: vocês vão crescer e se multiplicar e encher toda a terra de homens e mulheres semelhantes a mim. Mas quando eles pecaram, eles foram destituídos da glória de Deus. Eles perderam a eternidade de Deus. Eles perderam a bondade do Senhor. Então todo o propósito de Deus revelado ao homem durante esses quase 6.000 anos de história da humanidade, um tempo bíblico, foi justamente para que todo homem fosse alcançado por esse amor de Deus. Porque o que Cristo fez na cruz, e Ele já fez, foi fazer o quê? Trazer o homem
de volta a este lugar de eternidade. Ao receberem Jesus como seu Senhor e Salvador, o homem foi trazido de volta àquele lugar que ele jamais deveria ter saído. Ou seja, o Espírito Santo vem habitar em nós. Nós recebemos um novo coração, não é assim? Ao reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós, e toda a eternidade de Deus vem habitar dentro de mim. Por isso que toda autoridade me é dada em nome de Jesus, para proclamar a palavra e salvar e curar e libertar. Queridos, quando Jesus Cristo chegou para ser batizado, você sabe a história, ele se apresentou a João Batista, e ele, ao mergulhar na água, o Espírito Santo veio em forma de pomba, os céus se abriram, e Deus disse o quê? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, ou em quem me comprazo. A mesma coisa os céus dizem a respeito de você, quando você reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador. E o diabo, o inferno, ele fica perplexo, mais um eu perdi. Por isso que o diabo odeia. Ele me odeia porque há uma inimizade que Deus declarou lá no Éden. Olha como você estava lá no Éden. Deus disse assim: eu porei inimizade entre a tua semente, diabo, e a semente da mulher. E da semente da mulher nascerá uma semente que esmiuçará, que esmagará, que pesará a cabeça da serpente. Essa mulher era Israel, essa semente é Jesus, e em Abraão, por meio de Jesus Cristo, nós também nos tornamos semente da mulher. Por isso o diabo nos odeia, por isso que há uma inimizade, e é por isso também que no mundo espiritual não há neutralidade. Ou eu pertenço ao Senhor Jesus Cristo, ou eu não pertenço ao Senhor Jesus Cristo. Ou eu tenho o céu habitando dentro de mim, ou eu não tenho o céu habitando dentro de mim. Então, quando Deus não habita num coração contrito e quebrantado, o diabo tem legalidade para operar tudo aquilo que ele quiser. Mas no servo de Deus, ninguém toca. Ninguém toca na medida daquilo que Deus não permitir. Porque o diabo não me tocou. Eu padeci de uma enfermidade, mas o Senhor me curou. Eu estava dizendo aqui, testificando que quando o médico chegou para mim e disse assim: olha, Flávio, a sua cirurgia ela vai ser feita da seguinte maneira: nós vamos cortar o seu peito, nós vamos abrir o seu peito, que já não é muito grande, né, irmãos? Vou tirar o seu coração, nós vamos desconectar de você e colocar numa bandeja. Nós vamos ligar você nas máquinas e você vai respirar por elas. Aí depois de um determinado tempo, talvez a minha cirurgia no coração demorou uns 90 minutos, para depois eles conectar de novo. Ele foi falando aquilo, né? Eu fui pensando, né? Nossa Deus, né? Um negócio fora de série. As pessoas falam assim, né? Ah, mas isso é comum, normal. Mas a nossa mente carnal, né? E logo Deus trouxe a sua palavra na minha mente, né? Dizendo que para eu não temer, porque Ele estava comigo. Ele usou o texto de Isaías 41:10. Não te assombres nem se atemorize, porque eu sou contigo. Eu te esforçarei, te tomarei pela mão direita e te sustentarei. Veja, amados, a importância da palavra de Deus. Porque quando eu me coloco na presença de Deus, o Deus presente vem com a sua presença e dá toda a graça suficiente para que nós possamos passar por aquelas circunstâncias, né? Suzana contava da irmã Michele que ficou 30 dias numa UTI, com 80% do seu corpo cheio de infecção, e os médicos falaram que já não era mais possível, e o Senhor usou do seu poder e da sua graça permanente para trazê-la de volta ao seio da sua casa. Isso é com ela, isso é comigo, é com todos nós. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A gente declara: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele diz que eu vou deitar em berços esplêndidos, né? Ele vai me guiar
a pastos verdejantes, a sua vara, o seu cajado, que são as ferramentas que o pastor tem, né? Eles me guardariam. E ele disse que ele vai preparar uma mesa na presença dos meus inimigos, mas é o meu cálice que vai transbordar. E certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Glória a Deus. Então por que eu vou ficar preocupado? Lógico, pode ficar preocupado, mas por 1 segundo, por 10 segundos, mas logo você se conforta na paz de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então um coração novo, cheio do Espírito Santo, precisa conhecer a palavra de Deus. Porque se conhece o Deus da palavra pela sua palavra, com quem você precisa ter relacionamento. Porque vai entrar o seu corpo aqui nos próximos cultos, mas logo em seguida entra com você também a sua mente, mas é o Espírito Santo que te leva a adorar como convém. Porque hoje nós estamos vivendo um tempo em que nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. E se é em espírito e em verdade, somente o Espírito Santo, irmãos, pode nos levar a adorar como convém. Porque nós podemos pensar, é assim que Deus deseja ser adorado. E Deus disse, não, não é assim. É assim que eu quero que você me adore hoje, né? Pode ser também uma verdade conhecida, porque muitos conhecem a palavra de Deus, mas não é uma verdade revelada, não é uma verdade experimentada. Então, por exemplo, eu tenho as minhas experiências com Deus, mas as minhas experiências podem servir de testemunhos, mas na hora da sua necessidade, somente o seu conhecimento vai te levar a essa experiência com Deus. Então a palavra de Deus é o meu norte, a palavra de Deus é o meu direcionamento, a palavra de Deus é aquela que vai nortear. E toda a palavra de Deus, ela tem em Cristo Jesus o cumprimento de todas elas. Como eu disse aqui, em Cristo está o sim e o amém. E Deus nos chama aqui, a todo instante, irmãos, que com o coração eu creio e com a boca eu faço confissão. Porque aí os céus se abrem, o diabo não toca, e tudo aquilo que é dele, ele pega e leva com ele para longe de mim, longe dos meus, para que Deus possa manifestar o louvor da sua glória. Amém? Deus, Ele separou, irmãos, no tempo e no espaço, lugares da manifestação da glória dele. Por isso que nós estamos compartilhando a respeito dessa onipresença, dessa presença e dessa manifestação da presença. Porque o alvo é sempre o nosso coração. Então, no tempo e no espaço, ele separou lugares físicos, onde lá haveriam pessoas chamadas, remidas por ele para manifestar a glória do seu nome. Então, eu posso citar o Jardim do Éden, posso citar a terra de Israel, posso citar Jerusalém, eu posso citar esse endereço onde nós temos a comunidade evangélica Filadélfia de Jaguariúna, porque no tempo e no espaço, que ano foi, pastor? Em 2002 Deus disse, neste lugar haverá uma igreja chamada Comunidade Evangélica Filadélfia. Ali eu colocarei a minha presença e a minha glória, ali o meu nome será conhecido. Porque, irmãos, todos que passam e todos que entram aqui, ao divisar ou ao entrar, eles sabem que aqui há crentes que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E se eles têm necessidade, é aqui que ele vai encontrar. Mas, ainda que esteja nesse lugar, a presença de Deus veio habitar nos nossos corações, de todos aqueles que reconheceram Jesus como Senhor e Salvador. Então a manifestação da presença de Deus não está no prédio, está em todos nós. Eu ouvi novamente a oração aqui, referente ao prédio novo. Daqui a algum tempo, para a glória de Deus, esse templo vai ficar vazio. Mas todos os homens e mulheres cheios do Espírito Santo estarão indo para um outro endereço. Eu não sei o que vai ser deste lugar, mas eu sei perfeitamente aquilo que vai acontecer no outro lugar.
porque lá haverá a manifestação da glória de Deus. Queridos, olha, antes da cruz, toda a promessa dizia: Ele vem. Depois da cruz, a promessa continua assim: Ele vem. Ele veio para salvar e agora Ele veio para levar-nos para a eternidade. Talvez nós venhamos a morrer, mas aí a palavra de Deus diz que ao pó nós voltaremos, né? O Espírito volta para Deus e nós aguardaremos este momento triunfante em que nós estaremos na presença do Senhor, o nosso Deus. Mas o fato é que a palavra de Deus, ela está se cumprindo. Esse texto, quando foi apresentado para mim, ainda que ele dizia tudo a meu respeito, ele não fala só disso, de um coração novo, de um espírito novo que Deus daria à sua igreja, mas fala também de Israel. Aliás, o próprio Jesus disse assim: eu vos disse aos discípulos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vós acrediteis, não é isso? Olha, daqui a pouco eu vou ser preso, eu vou ser levado, e convém que eu morra. Não foi nem antes nem depois. Ninguém prendeu ele na hora que não devia. Só puderam prender Jesus na hora que ele teria que ser preso para se oferecer em sacrifício, para que eu tivesse vida, para que eu pudesse ser alcançado por sua graça e misericórdia. Ou seja, não é que todos sabiam que Jesus ia nascer, ia crescer, ia morrer, mas a verdade é que, apesar de saberem, a maioria nem esperava por Jesus Cristo. Eu acho maravilhosa a experiência que Simeão teve. Simeão, acho que em Lucas capítulo 2, Simeão tem uma experiência. A palavra de Deus diz que Simeão era um homem piedoso e temente a Deus, cheio do amor de Deus, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele havia recebido uma promessa do Espírito Santo de que ele não morreria sem ver a glória manifesta de Deus. E na ocasião perfeita, o Espírito Santo o conduziu ao templo, e lá ele encontrou Maria e José, que estavam levando Jesus para apresentá-lo diante dos sacerdotes segundo a lei. E o texto não fala, mas eu não sei como a criança chamada Jesus veio nos braços de Simeão. E ele disse assim: aqui está a salvação de Deus, a salvação para as nações e para a glória de Israel. Ou seja, ele sabia perfeitamente o que ele estava esperando. Mas nós esperamos tantas coisas, mas a palavra de Deus diz que o coração dele ansiava. Aliás, a palavra não fala se ele recebeu essa palavra com 20, com 30, com 40, mas ele estava avançado em idade e ele disse assim: Senhor meu Deus, agora eu posso morrer, porque a sua palavra se cumpriu hoje. Apareceram lá alguns sábios do Oriente, declararam para Herodes que Jesus, o rei de Israel, nasceria, o rei dos judeus, e ele manda matar todas as crianças. Perceba, irmãos, que aquela geração não ignorava o nascimento de Jesus Cristo, porque estava se anunciando, porém o coração endurecido, talvez os pensamentos, os desejos do mundo eram maiores do que aquilo que Deus havia deixado escrito. Então Jesus anunciou, a palavra de Deus anunciava, mas as pessoas estavam como que desapercebidas daquilo que estava acontecendo. Então esse texto que nós vamos ler agora, de Ezequiel 36, abra comigo a palavra de Deus. Que foi útil para a conferência de mulheres. Ela trata com o cumprimento da palavra de Deus. Deus não perde o segundo, o minuto, a hora, o dia, o ano. Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Ezequiel capítulo 36, nós vamos ler a partir do verso 22. Diz assim Deus por meio do profeta Ezequiel: dize, portanto, à casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová:
Não é por vosso respeito que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que infelizmente profanaste entre as nações para onde vós fostes. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas, e as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová, quando eu for santificado aos seus olhos. E vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E então, diz o Senhor, e habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Deus. Amém? Amados, esse Deus trata com o seu povo, esse Deus trata com a sua palavra, esse Deus trata com a sua nação. Veja, em 70 depois de Cristo, Israel como nação, como povo de Deus, que vivia na terra de Canaã, na terra que existe hoje lá no Oriente Médio chamada Israel, no ano 70, esse povo foi perseguido, ele foi expulso da sua terra, e eles foram espalhados por todas as nações da terra. E o profeta está dizendo que Deus os levaria de volta à sua terra. Eu até fiz referência que esse texto do capítulo 36, nós pudéssemos fazer uma analogia com a Primeira Guerra Mundial, porque ali Deus começou a tornar possível a volta desta nação à sua terra. Porque com o término da Primeira Guerra Mundial, os judeus, pelos serviços que eles prestaram à Inglaterra, eles receberam uma declaração da coroa britânica, dando legalidade para que eles pudessem, os judeus, começarem a voltar para a sua terra. Mas infelizmente, ou felizmente, porque Deus está no controle de todas as coisas, passaram-se 20 anos para que isso pudesse ser possível. Então, em 1948, com o final da Segunda Guerra Mundial, novamente, as Nações Unidas se reuniram, mais especificamente no dia 29 de novembro de 1947, ao final da Segunda Guerra Mundial, e por conta de tudo aquilo que havia sucedido com os judeus durante o Holocausto. Aliás, Ezequiel 37 é o cumprimento do holocausto judeu que aconteceu, porque Ezequiel na visão tem a visão de um vale de ossos secos, e para quem conhece a história, Ezequiel foi levado pelo Espírito e ele enxergou um vale cheio de ossos secos, e aí Deus pergunta para Ezequiel, pode haver vida nesses ossos? E todos imaginavam que ao divisar aquilo, aquele povo havia sido totalmente destruído e não haveria mais esperança. E o que nós vemos é Deus fazendo um reboliço, sacudindo aqueles ossos, criando nervos, criando carne, para depois derramar do seu Espírito sobre Israel. Amados, eu estou dizendo para você que Jesus Cristo está voltando. O noivo está às portas para buscar a noiva. Então precisa haver de dentro para fora uma transformação, não que eu quero processar, mas que Deus quer fazer para que nós possamos estar sendo reconhecidos por esse Deus, porque Ele está vindo. Então a primeira coisa essencial que deveria acontecer para que Jesus pudesse voltar é Israel novamente estar vivendo na sua terra, porque Jesus Cristo vem para os judeus, Ele vem buscar a sua igreja, mas Ele vem tratar com Israel para tratar com todas as nações da terra, porque todos terão que se dobrar diante da presença do Senhor, o nosso Deus. O profeta Zacarias diz que o Senhor virá sobre
e ele pousará com seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Portanto, em Israel, diante do monte do templo que fica em Jerusalém. Mas eu posso, assim, testificar de que Deus já está fazendo esta obra. Porque Israel está existindo como nação há 71 anos. Eu estive lá no ano de 2016, ou seja, no ano 69 do aniversário de Israel, e eu fui fazer um evangelismo aos judeus. Eu participei de um grupo de 22 irmãos de diversos países que foram lá, junto com um ministério chamado Trumpet of Salvation, ou seja, trombetas da salvação. E nós tivemos a experiência de poder ser usado pelo Senhor para derramar desse Espírito sobre os judeus. Porque o que quer dizer isso? Eu darei a vocês um coração novo, eu darei a vocês um espírito novo. É a salvação que está alcançando Israel. Porque todos, judeus e gentios, para serem salvos, eles têm que receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Os judeus é o povo de Deus, sim. Mas povo de Deus são aqueles judeus que receberem ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Porque o próprio Cristo disse assim: vocês não vão me ver mais, até que vocês digam, bendito que vem em nome do Senhor. E o profeta Isaías diz assim, no capítulo 48, você não precisa abrir. Porque eu sabia que eras duro de coração e a tua cerviz como um ferro, e a tua testa de bronze, por isso te anunciei desde então e te fiz ouvir antes que acontecesse. Ou seja, Israel, a igreja, sabe das coisas que vão acontecer. Pelo menos deveriam saber, não é? Ao estudar a palavra de Deus. Então eu estava dizendo, nós fomos lá evangelizar, e num determinado dia eu saí para evangelizar com uma italiana que morava no Canadá, mas ela tinha a graça de Deus de saber falar o hebraico fluentemente, além do inglês. Então, enquanto eu me comunicava o pouco que eu sei do inglês com ela, ela falava em hebraico também com os judeus. Glória a Deus, uma experiência maravilhosa que eu tive. Mas o que eu quero contar para vocês, ela estava cansada, falou, vamos sentar naquele banco, mais ou menos onde está a câmera assim, para você ter uma ideia. E a moça vinha com um cachorro lá da porta da igreja. E é uma praça totalmente fechada, onde você tem livre passagem, os carros não passam. E aquela moça foi paga para andar com aquele cachorro, como se fosse uma babá, né? Então ela vinha caminhando, a hora que eu divisei ela, o Espírito Santo falou no meu coração, aquele cachorro vai trazer a moça aqui para vocês, né? E eu fiquei pensando, será que eu falo para ela, né, aquilo que o Espírito Santo está dizendo? Aí eu falei, falo ou não falo, porque assim, eu não conhecia ela direito e eu sabia que ela era bem tradicional, né? Mas impulsionado pelo Espírito Santo, eu disse para ela, olha, Deus está dizendo que aquela moça vai ser trazida para nós pelo cachorro. E eu fiquei só olhando, e agora, Senhor, né? Traz, né? E aí ela veio caminhando e o cachorro começou a puxar ela para o nosso lugar, né? Para o nosso canto. Imagina que não haviam essas cadeiras, o cachorro queria ir na nossa direção e ela puxava o cachorro para o centro daquela rua. Mas aí o cachorro era mais forte, ele foi, né, grudando a pata dele no chão, foi chegando até nós. E foi maravilhoso ver aquilo, irmãos, porque o Espírito Santo testificou, e quando aquele cão chegou diante dos nossos pés, nós estávamos sentados naquele banco, o cachorro simplesmente deitou e colocou as 4 patas para cima. E foi tremendo ver aquilo que Deus estava fazendo, porque não há limites para o nosso Deus. E ali nós ficamos conversando com aquela moça e nós dizemos, olha, nós amamos Israel, o povo judeu é o nosso povo, nós amamos o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ó Deus, nós servimos ao Deus de Moisés, nós servimos a palavra do Senhor, porque é assim que eles gostam, né, de ser reconhecidos. Até a palavra de Deus diz que nós produziríamos ciúmes neles para que eles pudessem se achegar a Cristo. E aí nós ficamos ali 12, 13 minutos, e quando nós entregamos o plano da salvação por meio de Yeshua HaMashiach, ela recebeu um livro de presente. Quando a moça terminou de falar a última palavra, aquele cão saiu dos nossos pés, se colocou de pé novamente, né?
Eu até disse, eu posso tirar uma foto, né? E ela estava, logicamente, louca para ir embora, porque ela estava sendo paga, né? Se alguém vê ela ali parada conosco, né? Eu falei, não, ele vai ficar quieto aí, ele vai ficar assim. Não, ele não vai, né? Aí, do jeito que ela se posicionou, o cachorro ficou do lado dela assim, né? Não tem slide, senão na oportunidade a gente mostraria essa foto. E ficou guardado para a glória de Deus, ou seja, o Espírito Santo está sendo derramado sobre aquele lugar. E aí, passado assim alguns minutos, nós saímos daquela praça, nós tínhamos andado já uns 2 quarteirões, e lá os quarteirões em Tel Aviv são um pouco grandes, né? E quando tinha passado 2 quarteirões, o Espírito Santo falou comigo, volta lá de novo naquela praça. Eu falei, ai Senhor, volta lá de novo naquela praça. Eu dei mais uns passos, né? Como quem diz, eu não vou voltar lá, né? Como é que eu vou falar isso para a moça? Eu dei mais uns passos e o Espírito Santo incomodou, volta lá naquela praça, né? Volta. Aí não teve jeito, eu falei, olha Sônia, né? Falei em inglês, né? Deus está dizendo aqui que nós devemos voltar lá para aquela praça. Eu falei, como assim? Não, Deus está dizendo para nós voltarmos lá. Eu sinto isso no meu coração, né? Ela com muita reticência, falou, então tá, né? Porque o testemunho anterior propiciou a nossa volta àquela praça. Aí nós fomos para aquela praça, chegamos lá, e eu falava, Senhor, mostra agora o que o Senhor quer aqui, né? Porque essa moça, ela tem que ver aquilo que o Senhor quer mostrar. Aí nós andamos um pouco, não via ninguém, daqui a pouco ela divisou um senhor um pouco distante de nós, ela falou, vamos lá até aquele homem, né? Era o único que a gente via ali. E o Espírito Santo falou, não é esse homem, né? Aí nós chegamos lá para conversar, e aquele homem não quis nem dar atenção para nós, ele estava comendo alguma coisa, ele simplesmente fez assim para nós, né? Nós saímos de lá, e daqui a pouco eu divisei 2 mulheres e uma criança. E eu falei assim, vamos lá naquelas 2 mulheres e a criança. E aí ela falou assim, vamos logo então, né? Porque ela estava com pressa, nesse momento até porque nós tínhamos que voltar. Eu falei, não, espera, deixa elas se acomodarem, se sentarem, daí nós vamos até elas. Elas se sentaram, aí nós fomos, né? Como que se nós não tivéssemos visto, estavam passando por lá, né? Oi, né? Aí nós abordamos ela, nós usamos das mesmas palavras, né? Olha, eu sou do Brasil, ela é do Canadá, nós estamos aqui porque nós amamos Israel, nós também cremos no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o povo de Deus é o nosso povo, portanto nós amamos Israel, e nós começamos a falar. A moça era uma judia não praticante, uma delas, a mãe da criança, e a outra moça era uma moça que acreditava que nós somos como deuses, né? Ou seja, aquela religião racional, da racionalidade, em que o homem, ele exerce aquilo que ele quer sobre ele se Deus não existe. E aí nós fomos falando da palavra de Deus, e aí eu compartilhei com aquela moça que tinha um filho, ele estava perto de 1 ano de idade, e eu tinha tido uma experiência, 2 dias antes, eu estava em Jerusalém, numa terra que nós conhecemos na Bíblia, a terra de Obed-Edom. Nós estávamos lá num hotel chamado Yad Hashmonah, e ali, era por volta de 11h30, meia-noite, eu saí para orar. E enquanto eu orava, o Espírito Santo de Deus fez com que eu profetizasse palavras sobre os montes e os vales. E o Espírito Santo dizia que ele estaria derramando do seu Espírito sobre toda a terra de Israel, nos vales e nos montes, do norte ao sul, do leste ao oeste, e que ele estava derramando e trazendo um vinho novo sobre todo Israel a partir daquele momento. E eu acreditei perfeitamente nisso quando, ao abordar essa moça, eu pude compartilhar isso. Eu disse para ela, olha, Israel estará completando 70 anos de idade no próximo ano. E o Espírito do Senhor falou comigo, o Deus de Israel disse para mim que ele estaria derramando um vinho novo sobre a terra de Israel. E enquanto eu falava aquelas palavras, aquela moça disse, eu creio nessa palavra que você está dizendo. E enquanto ela professava aquilo, aquela criança, aí nós tínhamos perguntado o nome dele, e para nossa surpresa o nome dele era Adão. Ele falou Adão, né? E eu pensei, puxa Deus, né? Que Deus poderoso, né? Glorioso. E de repente aquela criança que gatinhava na grama, ela começou a levantar suas perninhas, né? Endureceu os seus joelhos e começou a dar os primeiros passos naquela tarde.
que ao invés de ir para o colo da mãe, ele veio justamente para o meu colo, né? E ele pôde segurar nos meus joelhos ali, né? E eu disse, louvado seja o nome do Senhor. Porque o Adão, né, do Éden estava sendo ressuscitado ali naquela pessoa. Não estou falando, obviamente, de reencarnação, não é? Mas aquele Adão para mim representou o quê? O vinho novo que Deus estava levantando sobre a terra de Israel. Porque, irmão, se Deus tem propósito ali, Ele tem, é com essa geração. Da mesma maneira que uma geração que saiu do Egito quando a mulher foi formada, você lembra disso? A semente da mulher nasceria para esmagar a cabeça da serpente. A mulher é Israel. A mulher começou a ser germinada com a chamada de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó teve 12 filhos, eles se casaram, 70 almas da geração de Jacó entrou no Egito e saíram de lá 600 mil, sem contar homens, aliás, sem contar mulheres e crianças. E o que aconteceu com aquela geração? Eles não puderam entrar na terra prometida, porque eles endureceram seu coração, se rebelaram contra Deus, foram murmuradores, e Deus não permitiu que eles pudessem entrar, a não ser Josué e Caleb. Veja, irmãos, diante de nós está a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Simeão aguardava com entereza de coração o dia que ele poderia tomar a salvação de Israel e a salvação das nações nos seus braços. O Senhor Jesus está às portas. Como está o meu coração? Como está a minha vida diante desse Deus? Que esperança eu estou carregando comigo? Eu tenho reconhecido a Jesus como Senhor e Salvador? Realmente eu tenho crido nele? Eu tenho buscado um relacionamento verdadeiro com esse Deus? Porque Deus em todo tempo quer alcançar os nossos corações. Quando eu fui convidado para estar aqui, e eu pensava a respeito de Deus, a respeito dessa palavra profética, que diz respeito a Israel, pensava a respeito do congresso, e de repente, na minha mente, veio uma imagem de um coração que batia, e esse coração, ele era tomado pelas mãos, e era as mãos do Senhor, e aquele coração estava como que rasgado, ferido, machucado. E de repente eu via o Senhor tomando numa agulha, e com o próprio sangue dele, servindo de linha, ele costurava aquele coração com todo cuidado. E eu pude ver a graça revelada de Cristo por meio daquela visão. Não foi uma visão espiritual, mas eu vi Deus falando, mostrando no meu coração como se fosse uma realidade de Deus. Porque é isso que Ele quer fazer em todo tempo com os nossos corações. Porque, de fato, nós não podemos divisar com os nossos olhos e saber se o Espírito Santo não revelar, porque Ele pode revelar. Mas Deus em todo tempo Ele quer salvar, Ele quer curar e libertar. Mas depende também da disposição que está no nosso coração. Então uma cruz foi levantada entre o céu e a terra, para que nós pudéssemos ser levados a este lugar da presença da glória do Senhor. Irmãos, este é o melhor momento das nossas vidas, porque nós estamos diante de um Deus onipresente que está presente, manifestando a sua presença. Então o Senhor seja glorificado em todo tempo, por aquilo que Ele é, né? A palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos, eles foram da glória de Deus, como aconteceu com Adão. Mas o Senhor Jesus veio nos salvar, e nós somos hoje a habitação. Aliás, simbolicamente o nosso coração é o lugar da habitação do Espírito Santo de Deus. Porque pensamentos geram sentimentos e sentimentos geram comportamento. Portanto, aquilo que toma conta do meu coração, ele tem que filtrar os meus pensamentos. A palavra de Deus diz que o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira coisas boas. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira coisas más. Então o nosso coração tem que estar cheio da presença do Cristo, para que haja somente revelação de coisas boas. Nós todos temos a incumbência de apresentar, de representar, de manifestar Cristo.
seja aqui, seja acolá, porque a glória de Deus está sobre nós. O Espírito Santo de Deus está sobre nós. O diabo não nos toca e nós, na autoridade do nome de Jesus, nós mandamos ele pegar as coisas dele e bater em retirada. Porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonarias, embriaguez e dos cuidados desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos de dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem.